Beleza, vamos ver aqui. Só um instante, por favor. Bom, essa é uma gravação de uma aula para a amostra do ensino, tá bom, pessoal? Como combinamos na semana passada, vocês iam elencar pelo menos 3 trabalhos para vocês apresentarem nessa aula. Aí, no caso, vocês vão apresentar os 3 trabalhos e falar como é que e seria interessante vocês falarem um pouco sobre como foi o processo de criação desses desenhos. E nisso que eu estou falando, vale falar não só sobre questão da técnica, mas também de questões mais abstratas, mais intimistas, né? Nesse sentido. É claro, não estou dizendo que vocês precisam se expor, mas tipo, falar do seu processo criativo, né? Como você fez, quais foram as dificuldades, o que você aprendeu com aquele desenho, fazendo aquela atividade, esse tipo de coisa, tá bom? Aí, no caso, para a gente manter uma lógica de apresentação legal, podemos usar a ordem alfabética, tudo bem? Aí, se entrar alguém depois, e se esse depois entra depois da fila, tá bom? Aí, nesse quesito, a última a apresentar seria a Tatiane. Aí, quem entrar depois, vai ficar depois da Tatiane. Tudo bem? Só para a gente tudo bem, manter a lógica, a ordem alfabética para ter lógica, mas também manter a ordem de chegada, usar a ordem de chegada para a gente ser mais justo, né? Nesse sentido. Beleza? Então, a primeira da lista seria Andiara. Andiara, você. Professor, eu posso apresentar depois, por último, porque eu tenho que fazer uma coisa aqui agora. Então, não Ah, vou conseguir. Agora, a primeira não. tudo bem então. Então você fica para depois da Tatiane, tá bom, Andiara? Tá bom, Vou colocar o melhor. seu nome temporariamente aqui depois da chamada, só para lembrar, tá? Tá ótimo. Professor, desculpa, é para eu apresentar agora, é isso? Não, não, você é a última na lista de ordem alfabética. Sei. Aí eu tô colocando todo mundo que chegar depois de você por causa disso, entendeu? É só essa questão, você não vai apresentar agora não, tá bom? A próxima da lista é outra pessoa, tá bom, Tatiane? Tá bom, beleza, É então. só pra, tipo assim, porque se toda vez que for chegando alguém que tiver um nome acima de você na lista de ordem alfabética, você ficar pra trás, não sei, eu não acho isso direito, entendeu? A não ser que você queira dar a ordem a sua vez pra pessoa, mas aí já é uma outra discussão. Bom, a próxima da lista seria a Bárbara. Bárbara, você já escolheu seus desenhos para apresentar? Já. Beleza, então. Então você pode compartilhar sua tela com a gente, tá bom? Caso você tenha algum problema, ocorra algum problema sistêmico que você não consiga compartilhar sua tela, é só você me mandar as imagens via WhatsApp que eu apresento aqui na minha outra tela, tá bom? Mas vamos tentar Mas eu apresentar. posso abrir a câmera pra mostrar os desenhos? Que não, Pode. eu não vou compartilhar, eu vou mostrar. Ah, tá. Ah, tudo bem. Pode mostrar então. Eu achei que você tinha pegado os desenhos, mas tudo bem. Pode abrir a câmera e mostrar os desenhos também, tá bom? Tá, tô com vergonha, então vamos começar. Tá bom. Fica à vontade, meu querido. Não precisa ficar com vergonha não, tá? Uhul, vai, Tá. Bárbara! Não sei. Ai, tá. Como é que troca? Assim. Opa, troquei. Aí, Tá, esse vai ser o primeiro que eu vou mostrar. Assim tá melhor. Uhum. Todos que eu Hum, escolhi foi da Tsuruko. foi de onde? Então, todos de da Tsuruko, Ah, as tá. aulas dela. Hum. Então, não teve, tipo, uma criatividade, né? Ela falou pra escolher as modelos e fazer. Então, foi assim. Ah, mais ou menos o que eu fiz também com vocês, mas a criatividade tá exatamente no processo, de como você fez, o desenho e tal. Uhum. Esse tá muito bom. Obrigada. O segundo é esse aqui. Também é feito a partir de foto? Todas são modelos, mas tem algumas que era do livro, que era desenho. E ela falou pra recriar. Hum. E todas eu fiz círculos, né? Círculos, círculos, círculos. E fui fazendo a forma. Eu tenho um método, eu acho que é diferente, não sei se todo mundo faz, mas eu faço o círculozinho, aí faço a forma,
e eu faço a line art e a finalização ao mesmo tempo. Não sei Hum. se alguém faz assim também. Ah, pode ter. Na verdade, esse processo que você está descrevendo, ele é baseado em outro processo bem conhecido. Uhum. Esse aqui é o terceiro. Muito bom. Eu sempre faço a mesma coisa com todos. Esse foi um pouquinho mais difícil, mas foi a mesma coisa, a maioria. Uhum. E esse aqui é o É, quarto. escorço é sempre mais difícil. Hum. Então, muito bons, Bárbara. Obrigada. Então, esse foi o seu Posso processo. acabar? Você usa. Hã? Aham. Você costuma utilizar, então, esse sistema de criar círculos, né? Com círculos em partes estratégicas do corpo para poder definir a forma, né? Isso. Ah, Uhum. isso é muito legal. Bom, Na verdade foi ela que ensinou, né? Aí eu só fui fazendo. que legal. E aí, como foi para você, para você fazer esses desenhos? Como é que foi o seu processo criativo? Além dessa questão técnica. É, Eu não sei, mas eu gosto muito de desenhar, então pra mim é bem fácil, assim. Eu não Hum, fico na aula assim, sabe? Quando a professora pedia pra desenhar, eu já ia, pegava meu papel, meu lápis e já começava a desenhar, sabe? Então, pra mim é fácil, eu só sigo a minha técnica e eu vou fazendo, sabe? Eu vou bem no meu tempo, eu não vou no tempo de algum professor ou professora, eu sempre vou no meu tempo. entendo. Ah, legal. Interessante você ter interessante você já ter essa técnica prévia antes da aula. Ah, Uhum. você já tinha feito algum curso de desenho antes, ou tido aula de desenho, ou algo assim? Já eu fiz uma vez, que é na escola da minha família, então eu não paguei, né? Eu fiquei na aula para encher os alunos. Então, eu acho que foi ano passado que eu fiz, é, para eu poder fazer a prova de desenho, né? Uhum, Como que entendo. se chama? Ah, prova de habilidade específica. Isso, isso. Ah, Isso é o curso de habilidade específica, aí eu fiz. entendo. Bom, seus trabalhos ficaram muito bons, Bárbara. Ficaram legais mesmo. Obrigada. E, bom, espero que o que você tenha aprendido aqui na aula tenha contribuído para o seu desenvolvimento artístico nesse sentido. Contribuiu. Ah, que bom. Bom, você tem mais alguma coisa para falar, Bárbara? Não, acho que só. Tá certo. Bom, então vamos passar para a próxima da lista, que no caso aqui, o da presente seria Elaine. Elaine, você está pronta para apresentar? Oi, estou aqui, peraí. Tá legal. Você vai compartilhar sua tela ou você vai apresentar Não, via câmera? posso mostrar, professor? Posso Pode? apresentar Sim. meu som? Ah, Beleza. como eu abri para a Bárbara, quem quiser apresentar dessa forma pode, tá bom? Ok, ok. O mesmo, desculpa. O mesmo trabalho meu é igual da Bárbara. É da mesma professora, da professora de Suruco, né? Da Juliana, né? Que ela apresentou através de um livro, que eu gostei bastante, né? Desse livro, e que demonstrou tanto quanto é importante a gente, como se a gente estivesse protegendo o nosso corpo, né? E isso, eu gostei muito dessa Juliana, que escreveu o livro, porque me trouxe isso e era um momento que eu estava precisando também para a minha vida atual. E um dos trabalhos que eu gostei bastante foi esse daqui. Vê se consegue visualizar. Sim, sim. Okay? Esse é o primeiro dos que eu gostei mais. Esse é o segundo. Sim. E o terceiro, um momento, só um momento. Esse aqui. Joelhos.
foram os trabalhos de reprodução de página, né? Sim, sim. E Ah, ficaram bons. um dos motivos dos ossos, né? Eu gostei muito de desenhar ossos, né? Li algumas coisas a respeito de Leonardo da Vinci, né? Que ele também, né? Gostava muito de desenhar e no entanto que ele fazia as anatomias dele no início com questões de pessoas que foram mortas e ele tirava os médicos tiravam os órgãos e ele desenhava e escrevia o que estava acontecendo com aqueles órgãos e por que estavam acontecendo algumas doenças, né? Os motivos. E ossos eu gostei porque a sustentação do corpo, né? Serve como uma proteção dos órgãos internos, é uma reserva de sais minerais e produção de células sanguíneas. Uhum. E o motivo desse trabalho me ajudou a visualizar o quão importante é o osso e o quão fabuloso é o nosso corpo. O osso é como uma segurança, é uma sensação que eu estou sentindo, né? Uhum. Logo que eu mudei para cá, essa falta de segurança, de não conseguir fazer o que eu gostaria de fazer do meu jeito por estar morando em outro lugar. E isso dos ossos de segurança, e é o que eu estou buscando agora na minha vida, é a segurança. E casou muito bem esses desenhos, né? E me mostra também quanto que o osso, ele nos protege de uma queda, nos protege de coisas pontiagudas e assim por diante. E lembra também o quão somos protegidos, né, pelos ossos. E os ossos, eles têm formato entre as juntas, né, que são arredondadas, que faz com que a gente consiga se movimentar, né. O joelho é dobrável, as juntas do nosso cotovelo é dobrável, as juntas do nosso punho, quer dizer, arredondada. Então, Exato. Dobra... faz com que a gente consiga se locomover, mover e sem a gente ter danos, né? Sem se prejudicar. Claro que tem as suas exceções quando a pessoa não é saudável. E é isso. Sim. Sem falar que essas articulações esféricas, como você escreveu dos ossos, elas são, elas têm, na parte que ela é esférica, ela é perfeita. Eu já tive a oportunidade de ter aula de anatomia na medicina da UNB, a gente conseguiu ver os ossos de uma rótula e de um braço. E parece que eles foram esculpidos em um torno, sabe? De tão perfeito que é a esfericidade deles. Quando você pensa que aquilo ali foi criado a partir de um algoritmo genético, é... você pira viajando nessas coisas. Mas muito bons seus desenhos. Um professor de matemática apresentou para os colegas de trabalho, né, sobre como se diz, o nosso quadril, né, que é um triângulo no nosso osso. E ele falou que é uma perfeição de Deus. Porque ele falou que o triângulo é como simboliza como se diz, um ângulo correto, perfeito, para a gente poder mexer, né, nosso quadril, movimentar. E aí ele classificou dessa forma e eu achei muito interessante isso. Sim. E estudar biomecânica, esse tipo de conceito de biomecânica é muito legal. Você também viaja em como, tipo, toda anatomia que a gente tem, cada detalhe da anatomia dos ossos, ela parece ser desenvolvida para a gente ter um andar bípede. E quando você pensa que você levou, tipo, centenas de milhares ou até milhões de anos para se desenvolver, é muito louco pensar nisso se desenvolvendo ao longo do tempo. Realmente muito legal. Bom, Elaine, você tem mais alguma coisa para falar? Não, Ou nesse é só. sentido? Tá certo. Bom, seus desenhos ficaram muito legais. Eu gostei desse lance, dessa estratégia que a Tsuruko usou, de fazer vocês reproduzirem páginas de livro. Eu só não adotei nas minhas aulas, porque como eu peguei as aulas finais, eu considerei que vocês já tinham feito bastante cópia. E que era interessante a gente começar a pegar fotos de modelo ou trabalhar a questão de composição para vocês exercitarem essa questão do que vocês já tinham estudado, copiando esses livros, né? Tirando aquelas páginas de livro que eu fui aqui. Eu usei só uma vez, né? Na aula. Mas é porque tinha atividade dupla. Eu achei que seria interessante para complementar a questão.
Que eu não me lembro, ela não reproduziu, ela não fez nenhuma atividade de mãos e pés especificamente com vocês antes, né? Nesse sentido. Então, foi mais por isso mesmo. Bom, depois de você, vamos ver quem tá na lista. Elaine. Ai, eu tenho que pôr a presença para Elaine Ferreira. Deixa eu tirar essa daqui. Não sei quem é essa. Bom, o próximo seria o João Vitor. João Vitor, você ainda tá aí? João Vitor? João Vitor, responda. João? Teve que sair da frente do computador, cara? Bom, beleza. Pra gente não perder tempo, João Vitor, só é a sua última chance, senão eu vou te jogar pro final da fila. Tá bom, João, eu te jogo pro final da fila. Quando você voltar. Beleza. Opa. Só um instantinho. Tá bom. João Vitor. Próximo seria Karin Jordan. Karin, você tá pronta? Deixa eu compartilhar aqui. Tá legal, pode compartilhar. Calma aí. Acho que não é esse não, professor. É janela, né? É o botãozinho que tem a setinha pra cima. Aqui. Estão vendo? Sim. Então, esse daqui é mais ou menos a estruturação dos ossos da mão e do joelho, né? De acordo com a posição da mão. E esses aqui já são depois que você assumiu a aula, né? Deixa eu tirar isso aqui. Eu peguei essas duas modelos. Assim, sempre para começar eu faço a estrutura básica, né? Então, onde vai o crânio, as articulações, interligo. E aí eu incorporo, né? Coloco realmente a forma das modelos. Uhum. Essa daqui também. Aí, geralmente, eu faço a estrutura básica das duas para ver a questão de proporção de uma modelo com a outra. E eu deixo para fazer o sombreado e ressaltar alguns músculos no final, né? Esse daqui era da época da Tsuruko, inclusive a Bárbara também desenhou esse. Uhum. E é isso, eu uso mais ou menos a mesma linha de raciocínio para todos os desenhos, né? Que é fazer a estrutura base, incorporar a questão de músculo e deixar a parte de luz e sombra e tal para o final. Uhum. Você usou tablet para fazer esses desenhos? Sim. Ficou muito bom. Obrigada, eu usei a mesa, né, digitalizadora. Qual que você usou? Uma Bambu, uma Impulse? Não, é uma Wacom. A mais simples. Bambu. Então deve ser a Bambu. Eu não sei qual que é essa daqui. Não sei se vocês estão me vendo. Né? Aqui. Essa daí é bem parecida com a minha. É a mais simplesinha que tem, né? Não é a de... Uhum. Eu olho no computador e desenho na mesa. Isso, a minha é assim também. Tipo, bambus são bem baratos e dá pra fazer uns trabalhos bem legais. E outra, atualmente elas estão com 2048 níveis de pressão, né? Que é melhor que os modelos antigos. Pois é. A minha é um pouco mais antiga, mas eu tenho conseguido trabalhar bem. Uma vez que você pega o jeito, né? Porque o mais difícil é você entender aonde você desenha e o que acontece, né? Aí depois que você pega o jeito, fica um pouco mais tranquilo. Sim. Tá sendo um aprendizado, tá sendo um desafio interessante para mim desenhar dessa forma na tablet. Mas é legal. Depois tenta fazer como eu faço. Quando você for desenhar, por exemplo, tenta gravar o seu desenho e depois fazer um time-lapse. É bem divertido ver o desenho sendo feito daquele jeito, né? Pois é, eu nunca fiz. Eu acho bem legal quando você faz time-lapse. Sim. Dá um trabalhinho, mas o resultado compensa. Na verdade, o trabalho maior não é nem fazer o time-lapse em si, é renderizar depois. Não, Tipo, e o espaço do computador, né? Para você
gravar tudo isso, né? Ah, sim, mas no caso do espaço até que dá para resolver. Você só tem que ficar comprando HDs externos de pelo menos 1 TB. Ah, aqui é 50 centavos, né, professor? Ah, bom, não vou dizer 50 centavos, É mas uma tipo, fortuna, hoje em dia eles estão, o de 1 TB tá custando uma média de 200 a 250 reais. né? É, é bom, é melhor não vamos falar muito aqui sobre a HDs, né? A gente pode ficar depois só para não sair do escopo. E como é que foi o processo para você, assim, do ponto de vista criativo? Então, foi bem interessante. Eu já tinha feito aula de desenho, né? Mas muito mais olhando o espaço e as formas e menos os modelos em si, né? Então, foi interessante, assim, pensar em proporção, em membros que estão para cima e para baixo, como isso Uhum. interage com o resto do desenho, né? Então, achei, assim, que a minha habilidade no desenho cresceu bastante, assim. Ah, que bom. Tipo Uhum. aquela história, por exemplo, de você, ao invés de você desenhar um modelo de cada vez numa composição, você desenhar os dois ao mesmo tempo. Os dois. E tipo assim, e percebendo mesmo como que as coisas se interagem, né? Tipo aqui, esse triângulo. Então, olhar lá e ver que esse triângulo tá parecido, os espaços Negativos, entre, né? né? Os espaços negativos, exatamente. E eu tinha bastante dificuldade com mão e pé, e eu achei que deu uma, assim, Ah, uma sim. evoluída. Sim, acompanho a sua dor. Eu sempre tive um probleminha com mãos e pés, É. né? Essa modelo aqui, assim, eu amei. Essa mão aqui para mim tá perfeita. Até chamei a Bi e falei: vem ver a mão que eu fiz, que tá muito perfeita. Ai, que bom, Karim. É sempre legal ver o progresso dos alunos nesse É. sentido. E aí, sei lá, eu tô gostando, assim, da evolução que eu tenho tido. Ah, isso é ótimo. A Tia Suruco vai ficar feliz de ouvir isso quando ela ver essa gravação. Bom, E aí, beleza. Bom, como a gente tem outros alunos na fila, eu só vou perguntar isso. Karine, você tem mais alguma coisa para falar não, era isso. nesse sentido, né? Não, tá certo. Bom, vou passar pro próximo da lista. Então, tá bom? Marcelo, você tá pronto? Só um minuto. Só um Ah, tá. segundo aqui. Tá legal. Ah, Gabriel Rosa, bom dia. Bom Eu não sei dia, se professor. você vai apresentar também. Como eu te falei, não é obrigado, tá? Não, não vou apresentar, professor. Tá, tudo bem, sem problema, cara. Eu só vou colocar a sua presença aqui, tá? Essa. Só achei que seria terapêutico para você ver a apresentação dos seus colegas. Por isso que eu pedi para você fazer uma forcinha e estar presente aqui hoje, tá? Mas depois a gente conversa eu quero ficar mais inteirado da sua situação clínica, tá bom? Tudo bem. Beleza, pode começar. Marcelo, se você estiver falando, acho que seu microfone pode estar desligado. Ah, tá. Acho que vou ter que passar uma por uma, né? Esse é um exercício lá no início, né, da disciplina, Hum, com caneta, né? uhum. É quase, assim, não é... Marcelo? Oi? Você está falando? Se você estiver falando, a gente não está ouvindo, cara. Acho que a sua transmissão está cortando. Marcelo, tá tudo bem por aí, cara? Eu acho que travou, professor. Tá, vamos aguardar um pouquinho então, tá, gente? Só um instante. Bom, uma coisa que eu posso falar sobre esse desenho dele é que desenhar diretamente a caneta é sempre um ato de coragem. Uhum. Marcelo, deixa eu ver se ele ainda tá aqui dentro da sala. Bom, essas coisas acontecem. Marcelo, Se o senhor quiser, professor, posso trocar. Ah, ele conseguiu. beleza. Não, de qualquer forma beleza. Marcelo, pode apresentar, cara. Rolou alguma coisa aqui. Marcelão? Bom, deixa eu ver.
Bom, se o Marcelo não conseguir resolver isso nos próximos minutos, eu vou passar para a próxima da lista, tá? Maria Helena. Tá certo? Aí, vamos ver. Marcelo, você tá aí? Rolou alguma coisa, gente, nitidamente. Marcelo, eu vou te colocar então para depois, aí a gente tenta novamente daqui a pouco, tá? Vou passar então agora aqui para Maria Helena, tá bom? Maria Helena, você tá aí? Ele Ah, voltou, parece, tá professor. apresentando aqui. Beleza. Vamos Marcelo, ver se ele consegue, né? isso. Marcelo, você tá bem, cara? Eu tô preocupado com esse silêncio. Deve estar travando lá. Talvez. Ah, bem, Marcelo, se você quiser, eu tenho posso ter uma solução. Entra pelo seu celular e me manda suas imagens pelo WhatsApp. Aí eu posso apresentar para você. Eu também posso trocar de lugar com o Marcelo, se o senhor quiser, professor. Posso apresentar agora, ele apresenta na minha vez. Sim, não, tudo bem, Tatiane, não precisa se preocupar. Depois dele vem a Maria Helena. Aí você pode ficar tranquila aí, tá bom? Tá. Ok. Parece que ele não conseguiu, não, né? Tá parecendo que não. Eu vou deixar ele por último, depois da Tatiane, mas aí depois a gente tem. Ele saiu da reunião. Vamos ver se ele vai seguir a minha orientação. Tá, tudo bem. Então vamos apresentar os seus desenhos, tá bom, Maria Helena? Tá bom. Ele entrou de novo. Marcelo, enquanto você tenta resolver esse problema, eu vou passar para a apresentação da Maria Helena. Tudo bem? Marcelo? Gente, ele tá tentando falar e não consegue. Que estranho. Muito estranho. Deixa eu ver aqui se ele deixou alguma coisa no chat. Não deixou. Tudo bem. Vamos passar a apresentação da Maria Helena então e a gente vai correndo. Marcelo, aí tenta ver aí. No que eu puder te ajudar, me bipa lá pelo zap que eu dou uma olhada, tá? Vamos então. Você tá pronta, Maria Helena? Eu vou compartilhar a tela, tá? Tá bom. Beleza, tela inteira. Desse lado, compartilhar. Vou puxar direto do WhatsApp Web. Só enquanto a gente apresenta as imagens dela, tá, gente? Vamos lá. Começando aqui pelo primeiro, né? Eu também tirei tudo do livro, essas que eu escolhi. Sim, não, tudo bem. Essa aí foi a única que eu coloquei. Eu usei o marca-texto, assim, pra diferenciar os ossos. Uhum. Ficou legal. Como foi o seu processo criativo nessa imagem? Eu também eu tentei várias vezes, né, pra dar certo, aí eu fui também só copiando. Mas foi bem legal, eu tinha feito essa matéria já uma vez e não consegui terminar. Aí meio que eu já sabia desse livro, já Hum, conhecia. Aí eu fui praticando de novo. isso é bom. Isso é muito bom. Bom, quer passar pro próximo? Sim, pode passar. Tá legal. Ok, vamos lá. E esse daqui? Esse também de proporção, né? Esse é do livro também. Eu gostei muito de fazer. O que que você achou mais desafiador nessa? Eu vejo que você fez uma de dois tamanhos diferentes, né? O que que você achou mais Sim, desafiador? no livro tinha também, né? De dois tamanhos, assim. É, ela estava falando também pra gente, né? Essas partes altas, assim, pra ficar certa a proporção. Tipo essa parte aqui do joelho. Aí eu fui vendo por isso também. E por Hum, causa dessas linhas, né? Que já tinha essa marcação. Aí eu fui me guiando nisso também. entendo. Ficaram bem legais também. Você usou grafite 2B O ou B lápis aqui? normal. Lápis normal, né? É, Ah, HB mesmo.
Ah, eu tô vendo que o HB ele é bom para traçar essas coisas. Depois eu vou experimentar a simulação deles lá no Krita. Parece ser bem legal. Quer passar pro próximo? Pode passar. Tá certo. Esse é o último. Aí também do livro. Ah, essa também é do livro, não é de um modelo vivo, É, né? não. Aí eu já tinha. Eu lembrava já dessa imagem também. Tinha feito já outra vez, aí fiz de novo. Também Ah, fiz, acho que umas 2 vezes para conseguir chegar nessa. sim, entendo. Aí, Você usou alguma técnica de construção nessa daqui, como usou nas outras? não, essa não. Foi, Essa, foi mais gestual, né? é. Aí eu fiquei com dificuldade nesse negócio da sombra, sabe? Aí fui fazendo uma coisa bem Ah, sim. por alto assim também, porque eu fiquei com dificuldade. Ah, isso foi antes da aula de luz e sombra que eu dei, né? Sim, é. Legal. Eu fiz uns depois desse aí, né? Aqueles lá de sombra, mas eu também ainda tenho um pouco de dificuldade, assim. Sim. A parte legal da sombra é quando você for fazer é você perceber, por exemplo, se ela for uma sombra difusa ou mais projetada, você primeiro demarcar onde estão as zonas de sombra e onde fica a fonte de luz para te ajudar a se localizar, como eu fiz naquele dia lá na aula. Sim, entendi. Ajuda bastante. Aquela. Também a gente estava praticando aquelas linhas Ashura, né? Uhum, exatamente. Bom, e sobre no geral, como foi para você, como foi o seu processo criativo na criação dessas imagens, Maria Helena? Maria Helena, você tá Ela aí? falou que o computador dela ficou sem bateria, acho que ela vai cair aí. Ah, entendi. Ah, tá certo então. Bom, Maria Helena, se você quiser falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho depois, é só você se manifestar, tá bom? Aí, pra gente não perder tempo, deixa eu ver se Marcelo mandou no grupo, professor. Ah, tá certo. Mandou as imagens no grupo, né? Tá bom. Marcelo, você quer que eu apresente então? Ok. Ah, então a Maria Helena que tá aqui é só um fantasma. Nossa, beleza. Bom, Marcelo, então eu só vou ficar você aguardando você entrar, tá bom? Deixa eu ver se ele já tá na sala. Marcelo, você tá aqui na sala? Torta de vida, saiu. Marcelo? Ele saiu, professor. Tá, tudo bem. Vamos aguardar um pouco, então eu vou pro próximo, só pra gente não perder tempo. Eu vou descompartilhar aqui a tela, né? Vamos ver a próxima da lista. Deixa eu ver aqui, depois a Marilena. Natália. Natália, você tá aí? Oi, tô, eu vou apresentar a tela aqui. Tá bom, então. Pode começar, tá bom? Aqui, tá todo mundo vendo? Sim, Tá estamos vendo. abrindo. Aí, foi. Foi. Os meus melhores mesmo foi depois, assim, porque eu nunca tinha aventurado desenhar corpos, né? Eu vim começar por agora. Aí Sim. esses, assim, depois que trocou de professor, né? Porque eu já vinha treinando, aí eu fui pegando o jeito e foi ficando melhor, assim. Sim, a luz e sombra desse negócio ficou bem suave e bem legal. Tá menos pesada do que a sombra que eu dei. A minha ficou bem, mas as marcações estão bem legais. Obrigada. Como é que foi o processo criativo dessa imagem? Ah, eu fiz na hora que você tava fazendo o seu também, por isso que eu escolhi a mesma imagem, que aí ficou fácil de fazer. Ah, Eu entendi. comecei pela cabeça. Normalmente eu tava começando pelo pé, não sei por quê, que é muito mais difícil, eu nem sei desenhar pé, como dá pra ver aqui.
Aí eu fui começar pela cabeça e foi indo. Sim. Foi Alguns, fluindo. exato. Alguns desenhistas também começam pela bacia, tá? Mas aí já é um outro modus operandi. Mas agora, tipo, começar pelo pé ou começar pela panturrilha e tal, realmente não é muito recomendado porque você não tem ideia da proporção do corpo a partir dali. Mas geralmente a partir da cabeça ou a partir da bacia, uma técnica bem, é um começo bem sólido, né, nesse sentido. Ficou muito bom. Você quer passar pro próximo? Peraí que eu compartilhei aqui, tem que parar e compartilhar de novo. Ah, tá. Tenta compartilhar a tela inteira. Assim você não precisa ficar parando. Tá. Não tô conseguindo. Ah, não tá conseguindo compartilhar os outros? Peraí. Pronto. Esse aqui também foi a primeira vez que eu desenhei um corpo de homem. Ah, sim. Foi uma das fotos que eu mandei, não é? Aham. Ah, ficou legal. Você também usou a questão do claro e escuro nele também, né? Pelo que eu tô vendo. Aham. Sim, eu acho que é muito mais fácil pra mim identificar o que eu fiz e não achar que ficou um completo desastre. Entendo. Entendo. É um saxofone, professor? Não, é um pistão. Tá na hora de. O meu pai tá treinando. Que amor. Bom, eram só esses, Natália? Ah, você tá Esse aqui é apresentando? o último. Ah, entendi. Ah, essa era uma das minhas fotos preferidas também. Em minha defesa, ele não aparecia as pernas, por isso que eu não fiz. Ah, tudo bem. No caso, quando for assim, você pode presumir as pernas. Não, professor, não faz isso comigo, não. Não, eu tô dizendo só que nesses casos assim, dependendo da situação, se você precisar, você pode presumir as pernas do modelo, né, com base no que você já tá vendo da anatomia dele, né? Esse tipo de coisa, como a gente tá falando de anatomia humana, dá pra fazer. Não tô dizendo que você tem que fazer, entendeu? É só que, tipo, você pode, em alguma situação, às vezes, você pode precisar prever, né, ou extrapolar como é que são as pernas de uma pessoa se ela estiver totalmente envolta em sombras. E aí dá para fazer utilizando exatamente essas questões das medições e estruturação. E aí, o que você pode falar mais sobre essa imagem? Por que você escolheu ela? Porque parecia ser a mais fácil. Porque dá para identificar aqui formas geométricas, porque eu gosto de desenhar usando formas geométricas. Para mim é muito mais fácil usar círculos, triângulo, losango, trapézio. Por exemplo, aqui eu fiz um triângulo, né? Aí fica mais fácil para mim. Entendo. Bom, você tem mais alguma imagem depois dessa? Não, eu terminei. Beleza, você quer falar mais alguma coisa sobre o seu processo criativo? Como foi para você fazer essas imagens, Natália? Acho que foi bem fácil, na verdade. Depois que eu começo, né? Que o problema para mim é só começar mesmo a fazer. Mas depois que eu começo, vai indo, vai fluindo. Entendi. No caso, você me vê desenhando ó, em tempo real e você fazendo junto comigo, isso te ajudou a desbloquear de Sim, alguma ajudou coisa? muito, porque se eu tinha dúvida em como fazer alguma coisa, eu via você fazendo e entendia o movimento que tinha que fazer para parecer mais fluido o desenho. Entendi. Você chegou a rever as gravações ou dar uma olhada naqueles time-lapses que eu coloquei lá? Pelo menos umas 2 vezes. Ah, isso é interessante. Eu faço perguntas mais para saber se as estratégias que eu estou usando estão realmente surtindo efeito ou se eu preciso repensar alguma coisa. Entendeu? Tá certo, então. Bom, depois de você, finalmente, Tati, você está pronta para apresentar? Então, assim, Tá certo. Quando você quiser, fica à vontade. Marcelo, eu vou colocar você, você tá depois do João Vitor, tá bom? Pode começar, Tatiane. tem algumas pessoas que já fazem aula comigo aqui, desde o primeiro semestre que eu peguei
matéria, né, que era desenho de observação, aí depois pintura, depois modelo vivo, e assim, foi um desenvolvimento, assim, bem árduo, né, mas assim, eu considero que a prática, né, é que vai melhorando a gente. Primeiro, eu tenho o hábito, quando tem alguma aula, alguma coisa, eu tento pesquisar, né, igual você tinha falado, professor, pesquisar por outros, não ficar só no que você dá aqui na aula, mas tentar ir também por outros caminhos, né? Oi, Tati. Professor, você pode fechar um pouquinho o seu áudio? Obrigada. Tentar também, assim, ir por outros caminhos e tal. Então, assim, a Karen mesmo é uma das pessoas que viu os meus primeiros desenhos e tal. Então, assim, eu considero que eu estou bem feliz, porque eu acredito que eu desenvolvi, assim, né? Ainda tem muito para caminhar, mas acho que um desenvolvimento razoável, assim, né? Então, o primeiro desenho que eu achei que eu comecei a melhorar bastante foi esse aqui, da articulação dos cotovelos, né? Uau, Tati. Do movimento, né, de supinação e pronação, e eu gostei bastante de desenhar os ossos e tudo, né, a gente ficou pouco nisso, não foi tanto, mas eu gostei. Aí eu passei eu vou mostrar porque está nesse mesmo caderno, mas também teve a aula que o senhor deu sobre os pés, né, e eu tentei, assim, reproduzir da melhor forma, e eu fui fazendo esses estudos aqui, ó. Ficou legal. Né? Aí foi sombreando, e esse aqui foi um com o professor, né? Com você, professor. Você foi mostrando e tal. Aí eu fui fazendo esse desenho, fui fazendo essas marcações lá. Outro desenho também que eu considerei bem legal, que eu acho que eu consegui fazer um trabalho legal, foi esse aqui, que é do livro, que eu consegui sombrear. Esse ficou ótimo. Tá muito bom. Que eu consegui sombrear ele direitinho, né? Então, eu gostei bastante dele. E o último aqui, que eu vou mostrar, foi outro que eu também achei bem legal. Achei parecido com a Princesa Diana. E aí eu quis desenhar e achei que também ficou razoável. Que também é do livro, né? Esse ficou muito bom também. Aí eu engraçado, eu pensei que eu ia ter muita dificuldade em sombrear. Não é que, assim, uma facilidade, mas, assim, é um prazer, né? Ir sombreando, assim, e fazendo. E outra coisa também que ajudou bastante, a Karen mandou um tutorial de Ashura pra gente, e aí, nesse desenho aqui, esse último desenho da mulher, eu fui vendo esse tutorial, e achei bem legal, e aí ajudou também a fazer esse desenho aqui, que foi o último. Sim. Que quando o senhor começou, foi a primeira aula, né? Você fez ele junto comigo? Não, eu assisti a aula, né? Aí depois eu fui fazendo os esquemas, igual o senhor mostrou, tipo assim, começa aqui, aí aqui é a cabeça, aí a cabeça eu fazia redonda, aí o senhor falou assim, não, pode começar a cabeça com oval também. Aí eu comecei a fazer melhor, porque aí tipo, eu consegui visualizar que era um oval, não era redondo. Aí isso ia ajudando, aí construindo, né, o processo. Aí, por exemplo, quando eu terminei, aí eu fui de novo lá no vídeo, para poder ver se eu tinha feito alguma coisa que não estava muito legal, né? E aí a única coisa assim que eu cheguei a arrumar foi a questão ali do cabelo, né? Que eu tinha feito tinha tentado fazer fio por fio, e isso eu te falo, não faz essa loucura, faz uma massa, mas, né, organiza. Aí eu fiz o cabelo melhor, né? Eu organizei, e os pezinhos que eu também coloquei na mesma proporção, assim, direcionado, né? Que às vezes é difícil quando eles não estão próximos, né? Que você tem que botar um com o outro, tipo, como se fosse em perspectiva, né?
E aí foi a única coisa que eu consertei. Aí de resto foi isso, mas assim, eu tô bem feliz, tô bem animada e tal. Eu ainda, né, não tô no nível de fazer com um tablet, né, com uma mesa e tal, mas quem sabe no futuro. Mas eu acho que No caso de tablet e mesa digitalizadora, é só treino. Se você já desenha uma boa, né, no papel, você vai ter que passar por um processo de readaptação. É como aprender uma ferramenta nova. Não tem muita diferença nesse sentido. é E, assim, nossa, você teve um progresso sensível de um desenho para outro quando você estava fazendo. eu pego muito também algumas coisas que as meninas são muito assim generosas nesse sentido, né? E acho que isso deixa a gente mais seguro para poder mostrar os desenhos e tal, né? E por isso que eu sempre falo que aqui no curso de artes eu noto muito, né? Aqui no meu curso, pelo menos, pode ser que isso não seja uma visão de outras pessoas, mas é uma visão minha, né? Que o fato delas sempre incentivarem, sempre falarem com a gente e tal, é algo que motiva muito. Então, você sabe que você não vai ser julgado, entendeu? Você vai mostrar e incentivar. Então, assim, no meu processo criativo, eu sempre penso nas meninas, né, nas minhas amigas da sala, a Karen, Diara, e outras, né, também, que não estão aqui na sala de hoje, né, mesmo. Eu sempre penso nelas, assim, sei que elas vão me ajudar, sei que elas vão olhar, vão falar alguma coisa que seja construtiva. Então, assim, sempre no meu processo criativo, eu sempre penso nisso. Ah, eu vou fazer e tal. Ah, que bom, eu vou fazer tranquilo, com o coração leve. Eu sei que não vai ser nada, né? Inclusive, nossa, Tati, tão incríveis os seus desenhos, caramba! Faz uns 3 semestres. Obrigada. Sim. E isso é muito bom. Eu também, uma coisa que, como professora, depois eu fui pensar que eu fazia com os meus alunos, mas eu não fazia comigo. Avaliar com base no que eu desenvolvi, no que eu era antes e como eu fui desenvolvendo, e não avaliar naquilo que eu via de outras pessoas. Eu tinha muito esse hábito de querer avaliar, né, baseada naquilo que eu via de outras pessoas. E aí, não, eu comecei esse outro processo. Não, eu vou ter que avaliar de acordo com o meu desenvolvimento, com o meu primeiro desenho. Eu fiquei até com vontade de mostrar o meu primeiro desenho aqui, que foi verdadeiramente um terror. Mas, amiga, mostra, porque assim, eu acompanho você há uns 3 Isso, mostra pra gente. e tá sendo incrível, assim. E não dá para ficar se comparando com os outros, a gente tem que pensar na nossa própria evolução, né? E como você cresceu, tá lindo ver. Pois é, os meus primeiros desenhos. Eu vou mostrar uma cadeira que eu tentei fazer, né, das primeiras aulas, e eu simplesmente não sabia como fazer. Eu fiquei desesperada e eu falei assim para o meu esposo: desenha uma cadeira que eu vou desenhar a cadeira do seu desenho, porque eu não sei olhar para uma cadeira e desenhar, não sei observar. Eu falei para ele. Eu me sentia assim cega, porque eu olhava para aquilo ali, eu não conseguia reproduzir de jeito nenhum. E eu reproduzi do jeito, isso foi em 2020, né? Vocês vão ver aqui a data. Eu reproduzi do jeito que eu conseguia ver. Sua visão, ela se atualizou bastante de lá para cá. Para falar a verdade, essa cadeira me parece muito, me lembra um pouco os desenhos do estilo cubista. Era uma cadeira completa, a cadeira ficou completamente torta, completamente doida. Eu tentei desenhá-la várias vezes. Essa ficou mais dentro dos cânones de perspectiva. Mas eu não conseguia. E o desenho final que eu entreguei para a professora foi a cadeira que eu desenhei, da cadeira que meu esposo desenhou, que também não ficou bom. Uhum. Mas foi o melhor que eu consegui. Então, assim, foi um dos meus primeiros desenhos. E, assim, foi em 2020, né? Vocês viram aqui. Aí hoje eu falo, ai,
ainda bem que o tempo passa e a gente vai se desenvolvendo, porque, meu Deus. Sim, isso inclusive era uma coisa que eu estava comentando com a Diária e a Karine e outros alunos outro dia. Desenho, ele, digamos assim, é uma habilidade que você não aprende da noite pro dia. Não é? Comecei agora, daqui 3 meses eu estou desenhando que nem o Moebius, que é um quadrinista que eu gosto muito. Leva tempo e, digamos assim, e essa questão de ter dom para desenho, eu estava explicando para a Andiara, isso daí é um pouco balela. O maior dom que você tem que ter para aprender a desenhar é paciência e perseverança. O primeiro não ficou legal, vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro 100º, vai pro 1000º. Né? É legal também estudar, assim, eu comprei o livro, né? Eu tenho dificuldade de ler no computador, mas para quem quiser, né, a Karine até mandou o livro, que é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Ah, sim, eu coloquei esse também lá no material do acervo. Pois é. Aí eu comecei a ver ele aqui no computador, a ler, mas eu não consigo muito bem. Eu falei, não, o livro é muito bom, eu vou comprar o exemplar. E aí, justamente, a autora vai desmistificando toda essa questão, essa crença de que desenhar é um dom. Aí ela vai falando, desenhar um trabalho com o cérebro. E ela vai falando que o lado esquerdo do cérebro é como se fosse um valentão que não deixa o direito funcionar. Sim. Ele sempre quer tomar a frente e não deixa o direito se desenvolver, né? Sim, é por isso que o livro dela ficou tão famoso. A primeira vez que eu ouvi falar do Desenhando com o Lado Direito do Cérebro foi nos anos 90, lá para 98, 97. Ele já tem 7 atualizações, porque toda vez que ela vai dando um workshop descobrindo algo novo, sim, ela faz uma revisão no livro e atualiza ele. Ah, né? Isso é muito legal. Acho que o que dá para dizer é que o dom para desenhar que você tem que ter para poder desenhar mesmo é uma coisa que acho que todo mundo acaba desenvolvendo, que é o dom da paciência. Né? É basicamente o que você tem que ter. Porque, sei lá, eu falo isso por experiência própria. Não vou entrar aqui muito na história, porque eu tô querendo que o foco aqui é o trabalho de vocês, né? Mas paciência e perseverança. Tendo isso, e claro, força de vontade, qualquer um consegue aprender a desenhar. Mesmo depois de velho, já estando perto dos seus 20 anos, por exemplo. Velho com 20 anos, socorro, professor, não fala Não, eu tô dizendo assim, no tocante a aprender a desenhar, entendeu? É que tem umas pessoas que tem algumas pessoas que falam que, tipo assim, não, para você desenvolver a sua habilidade de desenho perfeitamente, você tem que começar desde criança. Mas porque eu comecei a desenhar com 18, 19, 20. Mas é porque, assim, professor, isso na psicologia a gente vê, é porque o nosso cérebro possui uma coisa que chama plasticidade, né? Que é a capacidade de se adaptar às coisas. Quando a gente é criança, o nosso cérebro tem maior plasticidade. Quanto mais a gente envelhece, vai perdendo essa plasticidade. Então, assim, por isso que geralmente falam, é mais fácil aprender quando é criança, mas é mais fácil. Mas nada na vida é fácil. Então, assim, se você quer aprender uma coisa, só vai de cabeça que você consegue, sabe? Sim, com certeza. Não é disso que eu tô falando. Inclusive, eu ia até falar para a Tatiane, Tati, quando terminar o semestre, tenta desenhar a cadeira de novo, mulher, para ver a cadeira de 2020 e a cadeira de 2022. Vai? Eu já pensei nisso, assim, mas a cadeira me assombra, tá? A cadeira aqui de casa, eu olho para ela me assombra um pouco ainda. Se você estiver com problema com a cadeira, experimenta desenhar a TV. Ela é mais simples. Gente, a TV vai. A TV é só um quadrado, né? Então vai. Agora, essa cadeira não, ela é tipo aquelas cadeirinhas de boteca que fecha assim. Então, quando ela abre, ela fica cheia de recortes, assim. Então, eu ficava, não, cadeira. Mas eu já pensei, mas vou desenhar, cara, e nem que seja para mostrar só para você. Pronto. Para onde também. Olha, eu vou falar uma coisa. Você ainda começou pela cadeira. Quando eu estava aprendendo a desenhar, eu comecei a aprender a desenhar uns meses antes de eu tentar entrar no Dulcina, em 2017. E a menina que fez a minha matrícula falou que na prova de habilidade específica dela, colocaram eles para desenhar um piano de cauda que tem lá no anfiteatro. Aí eu fiquei desesperado, né? Eu fui tentar desenhar um piano. Meu Deus, não foi uma experiência muito boa.
Não, mas, bom, as experiências muito boas, o legal é que depois de um tempo a gente acaba rindo delas. Vira história, né, professor? Sim, exatamente. Bom, Tati, você tem mais alguma coisa para falar sobre seus desenhos que ficaram muito legais? Não, só agradecer mesmo, né, para os meus amigos, né, de classe, que já são amigos que a gente só se conhece, a maioria virtualmente, né, mas já são amigos, já fazem parte da minha vida, e eu nunca pensei, assim, que isso seria tão presente, né, e capaz de ser, assim, esses relacionamentos serem construídos dessa maneira, mas são verdadeiros e fortes e foram construídos assim, né? E também outra coisa que espero que esse semestre que vem for presencial, eu possa conhecer todos. A gente também espera poder conhecer você no presencial, Tati. Obrigada. Bom, pessoal, a Tati era a última da primeira lista, então a próxima da vez seria a Andiara, tá bom? Marcelo, você viria depois do João Vitor. Não sei se ele vai apresentar, ele tá meio silencioso aí na dele. Beleza. Tá certo? Mas então se apresenta, se ele não se manifestar, se apresenta depois da Andiara, tá bom? Andiara, você já tá pronta ou você quer dar a vez pro Marcelo? Não, deixa eu apresentar logo. Tá bom. Então tá, né? Muito legal esses depoimentos de vocês, isso que nós somos muito bons juntos, porque, na verdade, a gente vai aprendendo, né, com essas dicas, vendo o outro, né? Porque o que eu aprendi é que antes de aprender a desenhar, a gente tem que aprender a olhar, né? Sim. E a gente desenha antes de pegar no lápis, né? O nosso desenho está todo aqui, né? Por isso que quando você fala, o processo criativo, aí a gente fala, tá copiando, mas a gente não está copiando, a gente está olhando, né? A gente está vendo. Eu vi muitos desenhos iguais aqui, assim, iguais, o mesmo desenho que a gente estava reproduzindo. Iguais no tema, você quer dizer, no né? tema, exatamente. Mas cada um tem o estilo, a característica que eu fui vendo, assim, o traço de cada um. Um traço leve, um traço pesado, isso que faz a nossa identidade, é o que é mais bonito no desenho. Sim. Tá? E isso, inclusive, é o que a gente, no meio na área do desenho, que a gente chama de assinatura do desenhista. Isso. Assinatura de traço. Eu pessoalmente chamo de assinatura de traço. É quase inconfundível. Você não consegue ter. Não existem dois desenhistas com exatamente o mesmo traço. Exatamente. Mesmo que eles desenhem exatamente o mesmo motivo, com precisão, exatamente igual o objeto que eles estão desenhando, os dois vão ter características diferentes. É como letras diferentes. Sim, é o primeiro desenho nosso, é a letra também, né? Exato. E assim, eu não sou do desenho, né? Eu sou uma pessoa, assim, na verdade eu me surpreendi. Essa matéria foi assim maravilhosa para mim. Eu fiquei assim, nossa, será que eu pego? Será que eu não pego? E aí, porque o meu desenho, ele é caótico, eu falo que ele é sujo, e assim, eu rabisco nele, eu escrevo nele, então assim... sim, te entendo. Né? O meu vai por esse lado também, se ainda não aí deu quando para fala perceber. sujo o seu desenho, ele é. E aí eu vou mostrar para vocês, eu tenho um traço muito forte, e às vezes eu crio coisas da minha cabeça. Eu tenho que ficar mais... E eu aprendi a ser mais centrada, eu comecei a desenhar junto com você, porque eu me distraio muito fácil. Eu faço as coisas andando, então eu vou mostrar aqui, gente. Sim. Lembrando, gente, que não tem nada contra vocês desenharem junto comigo na aula, tá? Totalmente permitido. Professor, enquanto a Andy vai organizando, eu esqueci de mostrar um desenho. Depois que terminar todo mundo, eu posso mostrar? Pode, sem problema, Karine. Fica à vontade. Só vamos... Aí você apresenta depois do Marcelo, tudo bem? Tá bom, tranquilo. Vamos lá. Então, o que eu queria falar desse desenho é que, tá vendo, né? Eu vou escrevendo, esse aqui tá até limpinho, porque eu começo a escrever poesia, começo a escrever coisa que eu lembrei, então o desenho vai virando uma coxa de retalhos. E assim, eu acho bem bonita, eu estava falando com ele, essa estrutura que eu trabalho, né? Assim, né? Fazendo o jogo essa estrutura do corpo. E aí eu não quero apagar. E assim, claro, o escuro para mim é bem desafiador. Né? O que eu fiz? Aí eu preservei esse desenho, porque aí eu já gosto dele. E aí, como o Rony
né, deu a dica, assim, que a gente poderia fazer da mesa, né, de luz, e aí eu fui e fiz o outro, né, esse vídeo. Muito bom. Você usou uma mesa de luz mesmo ou você improvisou uma? Não, eu usei, é que eu trabalho numa escola e tem a mesa de luz, aí eu levei o Que desenho. ótimo. É uma pequenininha, bem bonitinha lá, e aí eu terminei a aula e já coloquei. E aí aí trouxe para casa, né? Porque eu fiz só a silhueta e tal. E em casa eu fui vendo o vídeo, né, que você fez, e aí fui trabalhando junto novamente. Sim. Você usou E a gravação normal ou o time-lapse? Só. a gravação normal, aí eu fui pulando, assim, porque você falava algumas coisas, dicas, né, tal, e aí eu queria escutar. Assim, eu acho que ainda não tem muito a melhorar, mas assim, eu estou bem satisfeita, assim, nossa, porque isso Sim, não. é É como desafiador. eu falei, né? Tipo, o desenho é você continuar fazendo, né? Isso trabalhou minha concentração, porque eu pegava a prancheta e nada mais na mesa, porque assim, se tiver qualquer outra coisa em cima da mesa, eu estou mexendo, Então era aquele momento e foi maravilhoso. Sempre com os desenhos, né? Esse eu não preservei, né? A estrutura, porque para mim foi muito difícil. Vocês estão vendo aqui a mão, aqui, o braço. Depois que eu fui ver, é legal também fotografar o trabalho, né? Que aí a gente vai visualizando, mas eu preservei. Aí a dificuldade também de trabalhar com sombra, porque minha mão é muito pesada, né? Aí já fica bem marcado lá, ó, a parte. Eu tenho que trabalhar bem isso. Aí já mudou aqui, né, a posição. Esse foi o desafiador, porque eu nunca trabalhei com dois corpos juntos, assim, né? Então, Sim. uma hora vinha para um lado, esse umbigo aqui, eu não achava o campo do umbigo, falando assim, gente, como é que pode? Aí eu montei as estruturas, tal, enfim. Sim. Você foi desenhando os modelos ao mesmo tempo, como eu fiz na aula? Ao mesmo tempo. Sim. Essa dica, inclusive, eu peguei do meu antigo professor de desenho, gente. Bom, infelizmente ele já se foi, né? Mas foi uma dica muito legal. Aí na hora eu me lembrei quando a gente foi fazer desenho de composição. Não, melhor coisa. Porque não sei, parece uma dança mesmo, né? Um vai conduzindo o outro. Sim. Enfim, deu certo, mas assim, eu ainda quero repetir os desenhos, igual a Tati falou, né? Vamos repetir. Dá um tempinho e depois repete. Sim, na verdade vocês não vão não vai demorar tanto assim. A próxima tarefa de vocês da avaliação final vai ser refazer alguns desenhos. Legal, tá vendo? Tá bom, vamos em frente. E esses são os pés, né? Eu ia colocar mãos também, mas aí finalizou mais os pés, né? E outro desafio, desenho pequeno. Eu não consigo fazer desenho menorzinhos, né? Assim. E aí eu falei, o Rony foi desenhando assim, eu vou desenhar junto. E assim, no meu caso, nossa, esse ficou bem legal mesmo, hein? Qual? Não, esse do lado, que foram os que eu escolhi para fazer. Não, eu só desenhei 3 pés na mesma tela, só fiz 3 desenhos ao mesmo tempo na mesma tela para economizar tempo, né? Sim. De ficar abrindo arquivo, fechando arquivo. Mas Aí eu coloquei os gostei 3. de desenhar pequenininho assim também, porque, né, a gente tem que tentar de tudo também, né? Sim, com certeza. Aí é isso, gente. Esse é o desafio nosso aí de cada dia do desenho. E vou interromper aqui. E aí eu queria só falar rapidinho para não tomar muito tempo. Saiu da... Saiu. Estamos vendo você agora. Então, aí muitos falaram assim coisas maravilhosas, assim, a Elane falou do osso, do músculo, né, essa parte técnica que eu acho incrível, assim, eu sou bem curiosa para isso, então, assim, a gente acaba, né, tendo um vínculo maior com o desenho quando a gente começa a ter essa curiosidade, né, de conhecer, né, as coisas, de entender, e fica mais divertido, né, mais gostoso. E é isso aí, eu adorei ver o desenho de vocês, compartilhar é legal também, né, vocês são muito generosos, eu acho isso bem legal. Sim. Não, compartilhar conhecimento é a melhor forma dele crescer. Dele crescer, exatamente. Então, é isso. Obrigada. Mais. Tá certo. Eu tenho uma pergunta. Diga. Pode falar. Se você não é do desenho, você é de quê, então? Que eu não estou entendendo. Porque os desenhos estão maravilhosos.
Obrigada, Tati. É o seu olhar também, né? Não sei, eu acho que, assim, eu também, eu acho que todo mundo é do desenho, na verdade. Eu vou corrigir o que eu falei também, porque quando a gente é criança, a gente é super estimulado a desenhar, né? Desenho, tudo é lindo, tudo não sei o quê. E eu acho que a gente deveria ser a vida inteira, né? Porque o desenho trabalha com a nossa autoestima. Eu vejo muita gente assim falando, não sei desenhar. E quando a gente fala da identidade do desenho, a gente não está falando só de desenho técnico, a gente está falando de desenho, né? Da liberdade do desenho, do traço, todas essas coisas. É verdade. Mas você está arrasando, amiga. Obrigada. Sim, estão ficando ótimos. Eu tô sensivelmente surpreso com o progresso de todos vocês nessa matéria. Como eu falei, o interessante é que cada um, tipo, dentro do seu nível de dificuldade, tá conseguindo se superar, né? E isso é muito bom, porque, digamos assim, todos nós estamos em níveis diferentes, né, nessa turma. Então, tipo, ver cada um superar a sua própria dificuldade é sempre muito bom, porque eu me lembro quando eu comecei a aprender desenho. E só para não entrar muito na minha história, eu comecei com 17 anos, tá, gente? Ou seja, eu comecei a lidar com figura humana bem tarde na minha vida. E o começo foi realmente quebrar essa barreira que vocês citaram aqui, realmente foi muito difícil para mim na época. Foram 2 anos de luta, por assim dizer. Mas encorajar as pessoas a superarem esses desafios é que é legal, né? Ao invés de ficar julgando como foi mencionado aqui. Bom, Angera, você tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso. Muito obrigada. Tá certo, então. Então, o próximo na lista, João Vitor Paliano, você tem alguma coisa para apresentar? Acho que ele não tá, professor. Entendo. Ele entrou, deu seu oi. Bom, eu tinha liberado. Como hoje era facultativo, então tudo bem. Vamos passar então pro Marcelo. Tá certo? Marcelo, você ainda tá aí? Vamos sentar de novo, né? Vamos sentar, tá bom? Agora vai. Marcelo, é o seguinte, antes de você tentar, eu estava analisando o que aconteceu. Eu acho que a coisa pode ter caído por causa da questão de você tentar se conectar e transmitir as imagens ao mesmo tempo. Será que isso pode ter acontecido? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu tive que mudar de máquina, porque deu bug na outra máquina, entendeu? Entendi. Você está em Ela outra bugou máquina assim, então, né? Eu mudei, na verdade, não foi, eu mudei de computador para poder. Continuar, Sabe, né? no computador ele parou, assim, o áudio sumiu, então eu não escutava vocês, não sabia se estava transmitindo, não sabia nada, entendeu? Entendi. Por isso que você ficou Então, em silêncio. para mim, tinha um efeito de trava, parecia que tinha Não, travado. mas nitidamente a gente viu que tinha acontecido alguma coisa. Por isso que eu passei para os outros alunos, para a gente Não, beleza. para não embarregar. E também para dar tempo de você resolver o problema com mais calma. Bom, então vamos tentar seu compartilhamento de tela, meu cara. Vamos ver se a gente consegue. Se não conseguir, Você já me mandou as imagens, eu apresento a partir lá do meu computador mesmo. Tá bom? eu estou quase pedindo para você apresentar você na janela. Aqui. Então, não vai aparecer. Esse já é um... Tá, se você tiver com alguma dificuldade para apresentar, me avisa que eu te aciono o meu compartilhamento de tela, tá bom? eu vou te pedir para compartilhar, porque vai ficar mais fácil para mim. Tá, tudo bem então. Esse aqui é um outro computador, eu tenho as minhas limitações com ele. Tudo bem então, Marcelo. Eu vou compartilhar para você, tá bom? Só um instante. Beleza. Vamos lá, telinha. Foi. Beleza, deixa eu colocar em F11 para ficar maior. Né? Esse foi um dos exercícios, né, que a Tsuru tinha apresentado, para a gente fazer a caneta, né? Sim. Então você não tem direito de passar borracha, não tem. É o que você está enxergando e tentar, acho que, dimensionar as sombras, né? Sim. Porque onde você já traçou já está, no caso, azul, né? Você vai ter que deixar um pouco mais azul, vai ter que ir escurecendo para poder deixar claro onde estava o erro, né? Claro que foi um dos primeiros exercícios lá de março, inclusive, né? Tem a data aí. Aí eu fui... Foi uma tentativa, né? Acho que tem um quê de um autorretrato, eu acho que eu me desenho muito, né? Acho que é mais fácil achar esse rosto meio... essa tentativa, né? Uhum.
Eu até estava comentando quando você caiu que desenhar com a caneta, direto na caneta, é o que a gente chama de ato de coragem. Então eu sou um cara corajoso. É. Que eu não, pensar que eu não sei desenhar, então se eu pegar a Não, caneta, independente de você ter já sido foi um obrigado, ato só de você mais ter se. coragem ainda. Exato. Independente de você ter sido obrigado por conta da atividade, mas só o fato de você ter se proposto a fazer já é um ato, já é bem corajoso, na minha, É um no meu desafio, né? ponto Eu de acho que assim, vista. porque é um desafio, não tem como apagar, né? Você tem que descobrir criar espaços vazios, né? Criar sombra, Sim, né? E exato. criar essa luz. E não é um Então é um ambiente, desafio mesmo. exato. E não é um ambiente tão seguro quanto o ambiente de pintura digital, que lá você pode simular qualquer tipo de material, qualquer tipo de pincel, qualquer tipo de técnica, e se você não gostar, você pode apagar tudo, né? É. Fica, digamos assim, você tem que saber bem o que está fazendo. Tem Passar pro outros, né? próximo? Eu fiz outros desenhos de caneta, esse foi o que eu expus, porque é um resultado menos pior. Tem Ah, outros resultados pô, não bem... deprecia tanto o seu trabalho, ficou muito bom. Não, porque os outros ficaram bem, Tem bem alguma, desafiadores. digamos assim, tem alguma. É um desenho que ainda vai amadurecer muito, mas ele já apresenta muitos potenciais legais. Não, do primeiro para esse, eu acho que pode ser muito potencial. Você entende? Uhum. Sim, Professora, eu sei que o Marcelo gosta muito também de cordel, ele fala às vezes, né, e tudo, e eu acho que ficou com um estilo meio cordel, ficou sim, muito legal. concordo. Inclusive, esse Olha, nariz que você fez me lembra os narizes que a minha irmã fazia quando ela ainda desenhava. olha, É, então. na verdade, é uma lembrança que eu tenho com muito carinho. Bom, passar pro próximo ou você tem mais alguma coisa Vamos, para falar vamos sobre próximo. esse? Pro Não, próximo, tá. né? Tá bom. Próximo. Esse já eu acho que é uma evolução, né? Já tenho, claro que mais a minha preocupação foi nas achuras mesmo, tentar achurar e tentar achar uns traços. Nesse momento ainda eu não usava borracha, então foi muito na tentativa de achar a sombra, então tem alguns erros que eu não consegui corrigir. Aí eu fui só na parte do lápis para escurecer, tentar achar, justamente escurecer e clarear, né? Então não usei borracha também. Sim. As proporções têm problema de proporção, tá? Mas eu acho que já evolui muito em relação ao outro. Sim. Teve um amadurecimento sensível aqui. Mas isso é um esquisito, entendeu? Tipo, a sua assinatura já tá de um pro outro, já dá para perceber que é a mesma. Tô Sim. falando aquela questão de assinatura de traço que eu Uhum. falei. E no próximo tem, acho que Você quer passar pro próximo não, então? vamos pro próximo só. Tá certo. Esse, né, já foi compartilhado inclusive por outros, né? Outras pessoas. O que eu acho legal foi o primeiro desenho que eu fiz de corpo, né? Não é o primeiro, mas é uma tentativa, né? Alguns que eu tentei fazer de corpo inteiro. Então, assim, foi bem desafiador fazer essa torção, conseguir essas proporções. Achar a mão, né? Mão é difícil, pé para mim é difícil, desenhar é difícil. Essa foi uma das fotos desse sudoku. Foi. Então, assim, é bem desafiador. Eu penso que é bem desafiador mesmo manter, Sim. né? Ah, Mas já é uma evolução também. Eu vejo que tem os traços, já consigo dar forma, né? Eu acho que já, para mim mesmo, vendo os meus desenhos, eu vejo uma evolução, sim. pessoalmente. Sensível também. Uhum. Interessante que, bom, considerando os trabalhos que você está mostrando pra gente, você meio que deu um salto de um para o outro. Não sei se todo mundo está sentindo isso, mas, digamos assim, a gente consegue ver as mesmas características de estilo de Traço, né? traço, né? Uhum. Mas, tipo, é como se fossem três momentos diferentes da sua vida e não três momentos seus dentro do mesmo semestre. Isso é bem interessante nesse Eu acho que sentido. tem um pouco da tranquilidade, aquilo que você falou, da paciência de errar Sim, e a paciência de buscar dentro dos erros possibilidades de acerto. Quer sim, dizer, tentar consertar o que sem apagar muito, porque quando você apaga, você recomeça, né? Acho que e sem recomeçar muitas vezes, é tentar assim, bom, tá errado, mas assim, aonde que dá para consertar? Aqui dá um efeito de sombra, aqui eu posso escurecer. Então tem um pouco dessa, e é claro, né, o olhar vai amadurecendo bastante também, para poder conseguir achar as curvas, né,
a torção, esse lugar de proporção. E eu acho importante, assim, os pontos de articulação, né? Achar a estrutura óssea, né, que não está presente no desenho, mas pensar que ela existe, pensar que ela está implícita. Sim. Realmente, achei esses pontos de inserção, você usar essas linhas guias para te ajudar a achar as proporções e Sim. deixar o desenho um pouco mais próximo do que é o motivo. Agora, isso me lembra uma coisa que eu falei para vocês na primeira aula, gente. A questão de você estar desenhando a partir de modelo não significa, atualmente, que o seu desenho tem que ser exatamente igual àquele modelo. Tipo, você pegar como padrão de qualidade a sua aproximação da realidade, isso meio que caiu em desuso depois que a gente inventou a fotografia, Fora né? que é uma receita para frustração, né? Você querer fazer exatamente como uma foto, né? Até porque Sim, a foto já está feita, né? Ela registra o real, né? Assim. sim, Exatamente. Mas uma coisa que eu achei muito bonito que o Marcelo falou é que é importante a gente finalizar o desenho, porque às vezes a gente acha que não está ficando bom e fica apagando e recomeçando, apagando e recomeçando. E é interessante terminar o ciclo, né, para poder começar um outro. Então, sim, mesmo que você ache que está muito, né, não está perfeito, é importante terminar aquela arte. E aí, se você quiser recomeçar, né, fazer um outro e edificar em cima do aprendizado do anterior, é legal. Mas ficar largando sem terminar, aí fica sempre aquela sensação de que você não consegue finalizar. Então é sim, importante finalizar, sim, mesmo se sim, você acha que não está perfeito. exato. Eu costumo, ou seja, o importante não é você aperfeiçoar cada desenho, é você se aperfeiçoar a cada desenho. Pode parecer que que E é parecido, mas tipo, faz uma diferença enorme quando você faz assim. Meu professor de pintura 1 e 2 na universidade, ele falava muito isso pra gente. Gente, não se prendam a fazer quadros perfeitos, se prendam a fazer muitos quadros. Porque aí, dos muitos quadros que você fez, você vai poder pensar aqueles que são os melhores. E você apresenta isso como uma tiragem da sua produção, né? Nesse sentido. Parafraseando ele, né? Então não faça desenhos, faça muitos desenhos. Sim, E eu concordo com a Karen que, assim, primeiro a gente tem o ímpeto de desmanchar e sim, recomeçar. Só que eu acho que quando você conclui, você pode olhar e ver onde você errou. E aí o outro desenho sim, será sempre um outro desenho. Nunca vai ser, mesmo que o motivo seja o mesmo sim. que o traço seja seu, né, seja o mesmo, mas assim vai ser sempre um outro desenho. Sim, exatamente. É como a gente estava falando ainda há pouco. Não importa, você pode ter dois desenhistas extremamente competentes, de mão cheia, desenhando o mesmo objeto, os dois desenhos podem ficar exatamente iguais à realidade. Você ainda vai perceber diferenças no estilo de traço de cada um, tá Não, bom? eu estou dizendo até do mesmo desenhista, né? Você pode ser o mesmo desenhista do mesmo objeto, você vai desenhar em tempos diferentes. A água já não é mais a mesma, você também já cometeu outros erros, você vai errar outras coisas, né? Vamos dizer assim. Você Sim, vai ter que se haver com outros limites, e superar outros. E acho que o exercício é esse, né? sim, com certeza. Bom, Marcelo, você tem mais alguma coisa para falar desse último desenho ou Não, do seu processo? Você foi meu bem. processo, acho que assim, eu acho que o processo, uma generosidade da turma, né, que foi, é sempre bom ouvir vocês, acho que isso Parar de compartilhar aqui. dá uma tranquilidade mesmo, né, da gente poder se expor. Outra, eu acho que é uma evolução às vezes lenta, né, eu penso, né, a gente tem uma ansiedade de tentar achar que vai evoluir de uma hora para outra. Eu acho que isso não sei se é do desenho, não sei se é do tempo, não sei se é de nós, mas eu acho que a gente tem essa ansiedade de achar que vai saltar porque entendeu, e existe o exercício psicomotor, né, de observação psicomotor. Ele tem que ser praticado. A mão não vai obedecer, por mais que ela obedeça o olhar, mais que você perceba, é um exercício de comunicação interna, né? Seu olho vê uma coisa, sua mão, eu gosto muito desse traduz, né? O tridimensional para um bidimensional. Então, ele tem que criar alguns recursos para poder criar essa perspectiva, criar essa sombra, né? Trabalhar com essa tradução. E aí, eu acho que cada tradução também está no nosso tempo. Eu achei muito legal o que a Bárbara falou, né? É no meu tempo, né? No tempo do outro.
Eu acho que no nosso tempo a gente vai achando um melhor momento. Às vezes você tem um melhor momento que você desenha melhor, tem uma hora do dia que você se sente mais confortável, tem um estado, como a Andiara colocou, né, limpa a mesa para poder fazer aquele momento. Então, cada um vai ter que desenvolver a sua técnica, né, e achar o seu momento para poder fazer isso. Porque eu faço muitas vezes o desenho de madrugada, porque é um momento que está tudo silêncio, aí me dá uma... Assim, bom, vou desenhar. E funciona, às vezes funciona. Às vezes não, claro, né? E é isso, a gente só entende o nosso momento depois que a gente tenta vários momentos, né? Então, a Andiara deve ter tentado muito desenhar com a mesa bagunçada até falar, não, eu preciso de, né, nada aqui. Eu preciso de um espaço limpo. Exato, e isso é um autoentendimento, né? Sim, isso com é muito certeza. importante. Aí o lance que você falou, tipo, em Marcelo, de você, por exemplo, você tá fazendo um desenho assim, depois no próximo você, de repente, tá desenhando bem, ele até que acontece, só que ele acontece depois de você já ter feito muitos desenhos anteriores a isso. Eu passei por isso na minha Ah, com formação. certeza, eu concordo. Entre um e o outro tem um caminhão de produção, né? Você tem que ter produzido. E Sim. até de traços, às vezes nem o mesmo desenho, às vezes de traços que você ficou ali riscando durante um telefonema, né? Você está no telefonema riscando o papel para poder se distrair. E aí depois, quando você vai desenhar, sua mão está tá com mais tranquilidade, né? Ela vai ficando com mais destreza. Bom, Karim, você pode. Se você já terminou, Marcelo, acho que eu vou passar para Karim, então. Ela estava querendo apresentar Pode mais um passar, desenho. pode. Então, Karim, fique à vontade, tá bom? Tá, é só porque eu não mostrei ele, e na verdade foi o que eu achei que mais mudou, assim, porque uma das grandes dificuldades que eu tinha era de desenhar a pé, né? Então, aí eu assisti a aula que você fez os pés, aí eu refiz, e eu passei, tipo, mais de 1 hora fazendo esse desenho do pé, né? E por mais que eu acho que não ficou perfeito, eu me orgulhei muito, assim, de ter conseguido fazer um pé que parece um pé. Um pé humano. Sim. E depois baixa aquele livro para você. Ele tem vários exemplos de pé, de dicas de anatomia. Eu vou usar Pois ele muito também. Eu vou baixar. E, enfim, eu só queria mostrar porque eu me orgulhei muito de ter conseguido fazer esse desenho assim. Passei bastante tempo fazendo ele. E só queria compartilhar mesmo. Ah, sim. Ficou ótimo também, Karine. Na verdade, todos os seus desenhos ficaram legais. E sua habilidade de... E podemos dizer que a sua habilidade de tablet tá melhor que a minha no momento. Mas eu ainda vou superar Imagina, isso. professor. Imagina. Ah, tá. Mas Você ficou 1 hora era nesse isso. desenho? Um pouquinho mais de 1 hora. Ah, Eu achei entendi. que esses dedos ainda ficaram meio sem volume, né? Uhum. Mas esses dois eu gostei. Uma pergunta. Você usou aquela estratégia que eu estava usando de fazer a estrutura num layer e o traço final em outro? Eu uso sempre 3 layers, né? 3 Ah. camadas. Então, eu faço uma camada com o esqueleto de onde estão as articulações. Aí, a segunda camada eu faço com a line art, né? O contorno. E a terceira layer eu faço com a luz e sombra. Luz e sombra e os traços internos, né? Legal. Pô, ficou muito bom mesmo. Inclusive, você conseguiu fazer aquele dedão malandrinho que eu não consegui fazer na aula. Tá difícil, né? O dedão a parte da sola, né? Não realmente. Mas ali é porque eu tive que dar uma solução na hora porque eu tinha pouco tempo para mostrar aquilo para vocês, né? Mas Com que bom certeza. que deu resultado, gente. Estou gostando muito de ver o resultado que vocês tiveram com a Tsuruko, os resultados que vocês tiveram com as minhas demonstrações. Realmente isso deixa o professor muito satisfeito. Gostei muito. Seu estilo de traço é bem legal também. Graças. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguém na lista. Bom, não tem mais ninguém. A não ser João Vitor, sua última chance. João? Não está. Ok. Bom, tudo bem. No caso, a aula de hoje já era um pouco mais facultativa por causa dessa questão da apresentação para mostra, né?
E, gente, o que eu posso dizer é que, cara, a evolução de vocês está muito legal. Todo mundo que se empenhou aqui, que mostrou aqui os seus trabalhos, cada um tem um grau de progresso para mostrar o seu progresso, né? No caso. E essa é a parte mais interessante, é como a Karine falou no início da aula. E interessante não julgar. Não sei se foi a Karine ou se foi outra pessoa, mas. Foi a Tati, realmente. Esse lance de você, ao invés de julgar, você encorajar as pessoas, isso dá resultado, né? Fui eu, mas vem a partir das meninas, né, no Sim. caso, porque sempre elas ligam o microfone, falam alguma coisa, elogiam e tal, aí você fica, assim, mesmo que você saiba, assim, interiormente que não tá lá aquela margarina, não tá aquela manteiga, tá uma margarina, mas você, ai, não, então tá, então, eu vou continuar, tudo bem. Né? Porque justamente elas não julgaram, então partiu delas, né? Na verdade, eu só comentei o que elas fizeram. Sim. Realmente. Mas essa questão de você não julgar, mas encorajar os outros a melhorarem, isso faz parte do processo artístico, inclusive. Porque, olha só, a gente sabe que o mundo aí fora é extremamente cruel em vários aspectos, né? Não falo só em termos físicos, mas também em termos sociais e intelectuais também. Mas a gente não precisa reproduzir esse ambiente lá do lado externo dentro do ambiente da educação. A gente tem que, sim, conscientizar os nossos alunos, digamos assim, as pessoas que a gente está auxiliando, que a gente está ensinando, de que o ambiente externo ele é competitivo, ele é muito seletivo. Mas a gente não precisa começar a aplicar essas regras aqui dentro. Acho que é interessante realmente mostrar para as pessoas que essas regras do ambiente externo, elas existem. Mas que esse ambiente aqui é um espaço seguro para você poder exercitar as suas capacidades para enfrentar esse ambiente externo, que é ao nosso ambiente de ensino aqui, né? E uma coisa eu falo para vocês, o meu professor, a gente desenvolveu uma amizade de 12 anos, mas quando a gente estava na aula, ele era bem brucutu nesse sentido. Ele não tinha papas na língua para falar com vocês sobre os desenhos, mas era o jeito dele de tentar ensinar a gente e mostrar que, olha, vocês vão enfrentar esse tipo de coisa lá fora, então estejam preparados. Cada um tem o seu método, né? Mas eu realmente gostei de ver os resultados de vocês nesse sentido, né? E espero que vocês continuem desenvolvendo a questão do desenho quando vocês saírem dessa aula. Porque desenho, gente, isso eu posso falar por experiência própria. Eu sou desenhista, tá? Para mim, isso é quase como se, sei lá, participar de alguma ordem, de alguma sociedade secreta, algo assim, porque desenhista entende desenhista, sabe? Tudo bem, não é que as outras pessoas não sejam legais, não sejam os melhores que os outros, mas quando você aprende desenho, digamos assim, você estiver interagindo com outro desenhista, você vai saber entender, vocês vão, mesmo que vocês não sintam que isso é de um nível consciente, vocês vão estar falando na mesma sintonia, na mesma língua. E, gente, desenho é uma ótima forma de você desenvolver praticamente todos os outros aspectos da sua vida social e profissional, né? Principalmente para quem é artista visual ou mesmo artista cênico. Se você tiver a prática do desenho, eu não estou dizendo que você tem que ter proficiência em desenho, mas você ter a prática do desenho, isso vai te ajudar em muitos outros aspectos da sua vida. Eu digo disso porque o desenho me ajudou em muita coisa. Por exemplo, quando eu comecei a aprender o CGI, por exemplo, eu aprendi depois de já ter me tornado desenhista. E isso foi um diferencial para mim aprender a mexer com computação gráfica, né? Se eu não tivesse aprendido desenho antes, tudo bem, eu ia aprender computação gráfica do mesmo jeito. Mas o meu aprendizado teria sido diferente nesse sentido. Bom, Karine, você quer falar alguma coisa nesse sentido? Eu percebi, eu tive a impressão que você queria falar alguma coisa. Professor, eu tô sempre querendo falar, né? Sim. Mas eu ia falar só a questão mesmo de, tipo, ninguém é melhor que ninguém para julgar a arte de ninguém, porque cada um tem o seu processo, as suas dificuldades, né? E até essa parte de, sabe, dos profissionais que julgam a arte mesmo, né? É muito subjetivo, porque vai muito do seu gosto, da sua vivência, da sua técnica, né? Então a gente tem que respeitar muito a arte do outro, porque toda arte é uma entrega, né? Então a gente tem que respeitar a entrega do outro. Sim, com certeza.
e respeitando a entrega do outro, que o outro foi que a gente pode estimular o outro a evoluir e aprender cada vez mais. E superar suas próprias dificuldades nesse sentido, né? Bom, pessoal, são 10h55, já estamos nos aproximando do nosso limite de 2 horas de aula, né? Eu vou pedir para vocês ficarem só um pouco depois que eu encerrar a gravação para a gente discutir alguma coisa sobre as próximas atividades, tá bom? E a prova, né, que você falou que vai rolar. Tô Sim, já preocupada. também não, mas não fique preocupada, tá? Vai ser uma atividade no mesmo grau de dificuldade das outras. A diferença é que vocês vão ter mais tempo para se dedicar a essa atividade porque ela vai ser lançada hoje, né? Ela já está pronta, inclusive. Mas aí, como são questões mais didáticas, eu vou encerrar essa gravação para a gente poder mandar para a amostra e aí eu continuo discutindo isso com vocês, tá? E basicamente a gente só vai ter que fazer uma coisinha. Bom, primeiro, quem for assistir estiver assistindo esse vídeo e chegou até esse momento, gente, muito obrigado por acompanhar a nossa aula. Espero que vocês curtam os outros eventos que foram organizados para essa mostra do SINA e que vocês apreciem o trabalho, os outros trabalhos que vão ser apresentados nessa mostra, tanto quanto a gente apreciou estar aqui com vocês. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo evento, hein? Até mais. Ela